Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de outubro. A audiência pública discute no Supremo Tribunal Federal a obrigatoriedade de chamamento público para abertura de novos cursos de medicina. Ao longo do dia, autoridades, especialistas na área de saúde e representantes de instituições de ensino superior trataram dos impactos dessa exigência na oferta, distribuição e qualidade dos médicos do Brasil. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário virtual do STF já tem maioria de votos para validar lei paranaense que alterou a forma de cobrança do IPVA no estado. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de penas mais brandas em acordo de colaboração premiada. E ainda, TSE reforça número de ministros para examinar ações sobre propaganda eleitoral no segundo turno. A audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que terminou há pouco, discutiu a abertura de cursos de medicina. O encontro vai servir de base para o julgamento de duas ações sobre as regras previstas na lei do programa Mais Médicos. Uma delas é a exigência de chamada pública para autorização do funcionamento de novos cursos. A disputa por cursos particulares de medicina envolve um mercado valioso. A média da mensalidade de um aluno passa de R$ 8.000. Durante todo o curso, ele pode gastar de R$ 500 mil a R$ 1 milhão. Nas últimas décadas, os cursos de medicina se multiplicaram no país. Entre os anos de 2000 e 2019, houve um crescimento de mais de 200%. Em 2013, o governo editou a Lei do Programa Mais Médicos, que estabeleceu uma série de condições para a abertura de cursos de medicina. Uma delas é a chamada pública, feita pelo Ministério da Educação. Por meio dela, são escolhidas as cidades prioritárias para garantir uma distribuição melhor de profissionais pelo país. A lei também fez uma série de exigências para as faculdades interessadas, como ter um programa de extensão para atender a população carente, hospitais e redes de serviço de apoio para a formação do aluno. 5 anos mais tarde, o Ministério da Educação fez uma moratória, suspendeu a abertura de novas vagas por meio de editais do Mais Médicos. Depois disso, uma avalanche de processos chegou à Justiça. São instituições tentando abrir novos cursos de medicina. A discussão veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. A Associação Nacional de Universidades Particulares entrou com uma ação defendendo as regras do Mais Médicos. Pede que o chamamento público seja respeitado, bem como a suspensão de todos os processos e decisões judiciais sobre o assunto. Com a estrutura pública, nós não podemos ter entrada de novos cursos, não. E isso é um requisito de qualidade. E qualidade é a única coisa que nós pretendemos obter aqui quando pedimos uma liminar. Já o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras pede ao Supremo que as regras da lei sejam invalidadas. O Conselho alega que a legislação viola a autonomia universitária e a livre concorrência. A norma contida no artigo 3º da referida Lei 2.871 de 2013, Lei dos Mais Médicos, representa uma afronta à Constituição Federal. O relator das duas ações, ministro Gilmar Mendes, decidiu fazer esta audiência pública para discutir o assunto com as partes interessadas, representantes do governo e da sociedade, tanto da área médica quanto da educação. A audiência vai servir de base para o julgamento dessas ações. Se formos bem-sucedidos, os argumentos tecnicamente qualificados e especializados permitirão que esta Corte se debruce com maior segurança sobre os fatos que conformam a aplicação da norma impositiva do chamamento público e de outros requisitos para a instalação de novos cursos de graduação em medicina à luz dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia, assim como do direito à saúde. Os ministros da Educação e da Saúde defenderam o chamamento público. Parte dos óbitos da Covid-19 no Brasil, que foram mais de 680 mil, decorre da falta de qualificação desses profissionais. Médicos que, ao entubar a traqueia, entubavam o esôfago. E qual é o resultado disso, meus senhores? Resolveremos isso com a abertura de escolas médicas? A resposta é não. Nós vamos resolver isso qualificando as escolas que nós temos,
fazendo sistemas de acreditação dessas escolas médicas, discutindo o chamado exame de progresso. O MEC vê com muita preocupação a abertura de vagas e cursos por tutelas provisórias e, portanto, em caráter precário. A maior preocupação do MEC é com os estudantes, que, fiados nas decisões judiciais, apostam seus sonhos e assumem gastos financeiros em um projeto estudantil que, ao final, pode não ser concretizado, pelo menos não no curso que obteve uma autorização provisória. Participantes da área de saúde e educação reforçaram a importância da qualidade do ensino. A gente tem que lutar para reduzir as desigualdades. E quando nós falamos em qualificação do médico, é algo completamente distinto do simples número de vagas, da simples proporção. Qualidade não é quantidade. Isso é um princípio básico. Um profissional qualquer, um contador, um advogado, seja qual for, ele pode arruinar a vida de uma pessoa patrimonialmente, civil e criminalmente. Mas um médico, quando erra, ele acaba com a vida. E isso é muito fácil verificar na nossa prática. Basta que um médico mal formado não faça uma dosagem de insulina adequada, ou que não saiba entubar o paciente naquele momento crucial. E aí a luz se apaga e a vida se esvai. E aí está o preço do médico mal formado. Plenário virtual. Termina hoje à noite o julgamento da ação que questiona a lei do Paraná, que altera a cobrança do IPVA no Estado. A maioria dos ministros entendeu que a norma é válida. A ação foi proposta pelo PT e pelo PCdoB. Em discussão, saber se é constitucional lei estadual que a um só tempo majora a alíquota de IPVA em 1 ponto percentual e altera o momento do fato gerador. Dessa forma, o fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2015 e a lei, publicada em 18 de dezembro de 2014, só entraria em vigor no dia 18 de março de 2015, 90 dias após a data de sua publicação. Para os partidos, de acordo com o texto constitucional, nem pode a lei instituir a cobrança de um tributo com base em um fato gerador ocorrido anteriormente à sua entrada no mundo jurídico, bem como a lei tributária não possui efeitos anteriormente ao transcurso de 90 dias da sua publicação. Também alega violação ao princípio da igualdade tributária. O relator da ação era o ministro Marco Aurélio. Com a aposentadoria dele, o caso passou para o ministro André Mendonça. Ele julgou o pedido improcedente por entender que não houve ofensa ao princípio da igualdade tributária. O relator também julgou que não há desvio de finalidade no caso de lei ordinária alterar o aspecto temporal do IPVA para viabilizar a um só tempo o respeito à garantia da anterioridade, inclusive nonagesimal, e viabilizar a tributação dos veículos automotores pela alíquota majorada no exercício financeiro seguinte ao da publicação desse diploma legal. Afinal, a finalidade da legislação é lícita e explícita. A seguir, a 13 dias do segundo turno, o eleitor já pode consultar local de votação de forma rápida e simples. Voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral reforçou o número de ministros para examinar as ações sobre propaganda no segundo turno das eleições. A medida foi tomada por causa do grande volume de representações que teve chegado ao TSE.
A portaria foi publicada nesta segunda-feira no Diário da Justiça Eletrônico. A ministra Isabel Galotti foi nomeada para reforçar a equipe que analisa as representações e reclamações protocoladas na Corte. E o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vai participar da distribuição desses processos. Agora, 6 integrantes da Corte Eleitoral formam o grupo responsável pela análise das propagandas. E faltam 13 dias para o segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral já disponibiliza a consulta ao local de votação de forma rápida, simples, gratuita. Quem não votou no primeiro turno das eleições pode votar no segundo turno, que vai ocorrer em 30 de outubro. Eleitoras e eleitores devem consultar com antecedência em qual zona e seção irão votar. A consulta pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta clicar na aba Eleitor e Eleições na parte superior da página e depois no ícone Local de Votação, Zonas Eleitorais. O eleitor deve então preencher os campos do formulário com dados pessoais para receber as informações. O e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, também informa o local de votação. Para realizar a consulta, é só clicar em Onde Votar no menu principal do app. O TSE possui ainda um assistente virtual no WhatsApp. Para esclarecimento de qualquer dúvida, eleitoras e eleitores podem enviar uma mensagem para o número 61 99 637 1078, que aparece aqui na tela. O número de chamados recebidos pela ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral quase dobrou nos últimos 2 meses que antecederam as eleições. O aumento foi de 83% só no mês de setembro. Entre agosto e setembro foram registradas mais de 20.600 demandas. A maior parte dos chamados aconteceu pela internet. Os números referentes ao mês de setembro revelam que a consulta sobre a situação eleitoral e o local de votação lideraram o ranking de respostas fornecidas à sociedade. Além disso, o sistema de atendimento ao cidadão recebeu pedidos de informações sobre o e-Título, mesários e voto em trânsito. O estado de São Paulo liderou as demandas com 19,5% das solicitações, na frente do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Vale ressaltar que a ouvidoria está à disposição de todos e pode ser acessada pelo site do tribunal, em tse.jus.br ou pelo telefone 0800 648 0005. A terceira turma do STJ julgou um caso relacionado à remissão da execução. Explica a repórter Samanta Peçanha. A decisão teve origem em ação de execução hipotecária ajuizada contra uma devedora, em razão do vencimento antecipado de dívida garantida por hipoteca decorrente do não pagamento de parcelas de empréstimo para compra de imóvel. O bem foi penhorado, leiloado e arrematado por mais de R$100 mil. Na ocasião, foram colhidas as assinaturas do leiloeiro e da arrematante. A devedora requereu a declaração de nulidade da asta pública por ausência da assinatura do juiz e ofereceu contraproposta para a quitação da dívida, depositando a quantia em juízo. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão sob o fundamento de que a falta de assinatura do juiz no auto de arrematação, quando da realização do leilão, foi vício sanável, uma simples irregularidade que não causou prejuízo ao procedimento. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para declarar tempestivo e integral o depósito remissivo efetuado pela devedora. A relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que é possível a remissão da execução pelo devedor, desde que a quantia suficiente ao pagamento da dívida seja depositada em juízo, enquanto o auto de arrematação não foi assinado pelo juiz. O Superior Tribunal de Justiça admitiu a fixação de sanções penais atípicas, mais brandas, em acordo de colaboração premiada. Com esse entendimento, a Corte Especial do STJ devolveu um processo criminal envolvendo colaboração premiada para que a relatora, ministra Nancy Andrighi, analise novamente a homologação da proposta de acordo. No caso julgado, será avaliada a extensão dos benefícios pactuados, que incluem o cumprimento da pena em regime domiciliar frente à gravidade do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Inicialmente, a homologação foi indeferida pela ministra relatora. No agravo regimental apreciado pela Corte Especial, o voto acompanhado pela maioria do colegiado foi o do ministro Og Fernandes.
Ele afirmou que o tema é polêmico e que, nesse debate, a autonomia da vontade do colaborador e do Ministério Público adquire especial relevo. Para Og Fernandes, a melhor solução é buscar um equilíbrio em relação aos benefícios acordados, mesmo os atípicos, em vista da gravidade dos fatos e da eficácia da colaboração. O ministro ponderou que o sistema deve estimular o agente a abandonar as atividades criminosas e a colaborar com as investigações, mas sem comprometer a efetividade da persecução penal. Ele também destacou que a legislação autoriza a fixação de benefícios mais amplos, a exemplo do perdão judicial. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração não terá mais que indenizar em R$1.200.000 o fiel que se acidentou enquanto ajudava a reparar o teto de um templo. A quarta turma do TST afastou a condenação por entender, entre outros pontos, não ser possível aplicar a teoria do risco diante da ausência de vínculo de emprego. Na ação, o fiel disse ter sido convocado pelo pastor da igreja para consertar o teto do templo. Na queda, ele sofreu múltiplas fraturas e precisou colocar placas e parafusos na medula espinhal. A igreja alegou que o acidente aconteceu por culpa do fiel, que teria subido ao telhado sem autorização. Além disso, sustentou que ele foi chamado apenas para ajudar na entrega das telhas e não para fazer reparos. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, acolheu os argumentos do religioso e reformou a sentença de primeiro grau. O TRT fixou a indenização por dano moral no valor de R$1.120.000 por dano material. O caso chegou ao TST e foi julgado pela quarta turma. O relator do recurso da igreja, ministro Ives Gandra, chamou a atenção para o fato de se tratar de um fiel da instituição sem vínculo de emprego que prestava colaboração eventual e não havia assinado o termo de adesão de trabalho voluntário. Por essas razões, eu estou conhecendo, dando provimento ao recurso de revista para restabelecer em todos os seus termos a sentença de origem que julgou improcedente a reclamação trabalhista. O ministro destacou ainda que, segundo testemunhas, o religioso estava embriagado no momento do acidente e havia descumprido as orientações para que não subisse ao telhado. Para o relator, a teoria da responsabilidade objetiva foi mal aplicada, pois se deu mediante a elevação do grau de risco da atividade da igreja, descartando a questão da culpa exclusiva ou concorrente. Sobre a indenização por dano material, o ministro observou que o valor do pedido extrapolou o princípio da razoabilidade. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença. Ferramenta de combate à violência doméstica do Judiciário de Mato Grosso chega agora a mais uma cidade do interior do estado. Assunto para o próximo bloco. Até já. O aplicativo SOS Mulher MT, botão do pânico virtual, ferramenta de combate à violência doméstica, vai ser expandido para mais uma cidade no interior de Mato Grosso. É a vez de Sorriso, que fica a 400 quilômetros da capital, Cuiabá. Manchetes e mais manchetes, todas de sites noticiosos de Mato Grosso. Em comum, as vítimas, mulheres, em sua imensa maioria, mortas por familiares, maridos, filhos, namorados, ex-companheiros. As notícias ainda chocam, os crimes ainda acontecem. Por outro lado, cada vez mais mulheres conseguem enfrentar o medo e pedir socorro. E a tecnologia tem sido aliada dessas corajosas mulheres. Eu digo para as mulheres, hoje nós não podemos ter medo. Denuncie seu abusador, acredite na justiça, confie na justiça, na tecnologia e você denuncie seu abusador. Instalado em meio a tantos outros aplicativos, ele está ali, pronto para atuar na defesa da mulher vítima de violência doméstica. Discreto, poderoso, silencioso. Este é o aplicativo SOS Mulher MT, botão do pânico virtual, e tem sido uma arma revolucionária no enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio. Em pouco mais de 1 ano e 3 meses atuando em Mato Grosso, o aplicativo já ajudou a salvar a vida de mais de 5.000 mulheres atendidas nos municípios pelo CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres e Jaciara.
Ferramenta desenvolvida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Polícia Judiciária Civil, o aplicativo SOS Mulher MT, Botão do Pânico, aos poucos vai ampliando seu raio de atuação no estado. Sorriso, a 400 quilômetros da capital, deve ser a próxima cidade a contar com o SOS Mulher MT. Nós tivemos uma informação do secretário Bustamante que já está sendo licitado esse processo do georreferenciamento em Sorriso e ele acredita que até março nós já tenhamos o Botão do Pânico aqui em Sorriso. Nas cidades de Mato Grosso que ele já está em pleno funcionamento, nós já salvamos muitas vidas. E aqui eu tenho certeza que também será um sucesso absoluto. No Rio Grande do Sul, a visita arquitetônica ao Palácio da Justiça está aberta ao público. O local vem recebendo estudantes de arquitetura de diversas instituições de ensino superior do estado. O Palácio da Justiça em Porto Alegre é considerado um ícone da arquitetura modernista no Rio Grande do Sul. E há mais de 10 anos é aberto ao público e recebe diversas instituições de ensino, principalmente as faculdades de arquitetura. O local teve de ficar sem receber visitações durante a pandemia, mas já atende normalmente o público. Esse projeto foi desenvolvido e é aplicado pelo arquiteto Roberto Soares. Esse é um momento muito feliz, né? Essa retomada das visitas, né, guiadas ao Palácio, porque nos dá a oportunidade de poder compartilhar com o público, né, as características arquitetônicas desse prédio, que é considerado um ícone da arquitetura modernista em Porto Alegre. Isso nos enche de orgulho, porque esse prédio é considerado um ícone da arquitetura modernista, como eu já falei, e ele é muito bem conservado. Isso nos dá a possibilidade de receber os estudantes e demonstrar todas as estratégias de projeto, né, materiais aplicados, falar um pouco da história do restauro, que é um prédio que passou por um restauro. Então, tudo isso ajuda, né, o estudante na sua formação. A visita dura cerca de 2 horas e passa pelos 7 andares do prédio histórico. Recentemente, cerca de 30 universitários do curso de arquitetura da PUC-RS e alunos do 3º ano do Centro Social Marista de Porto Alegre realizaram a visita, proposta pelo professor de arquitetura Márcio Dávila. Que é um exemplo da arquitetura moderna no estado do Rio Grande do Sul, né? Tem todo um histórico, um apelo, né, com relações, tanto, né, o foco da disciplina, que é a sustentabilidade, que já era abordada naquele momento, né, na década de 50, né, a partir de alguns princípios. E sim, é uma possibilidade dos alunos terem acesso, né, a um projeto, né, que tem uma grande relevância no estado do Rio Grande do Sul, né, para a arquitetura moderna do Rio Grande do Sul, e também que tem toda essa possibilidade de acessar, muitas vezes, ambientes, né, que eles não teriam acesso, né, num formato normal. A estudante de arquitetura e urbanismo do 9º semestre da PUC-RS, Laura Meira, fez um estudo sobre as plantas do prédio. Mas ela ressaltou que conhecer a estrutura de perto faz toda a diferença. Conhecer o prédio também é possível ver, né, os detalhes, a concepção estrutural de todo o prédio, e isso aproxima muito o estudante do que realmente acontece no mercado de trabalho. Então, acho muito importante que até mesmo outras pessoas possam conhecer que existem essas visitas, e também isso fortalece o mercado da arquitetura, porque se a gente não conhece, né, a gente não sabe até o que o profissional de arquitetura faz, então isso não é valorizado, né? Então, como estudante, eu imagino que essa visita, né, vai ampliar olhares. Mas não só para os alunos a visita acaba sendo relevante. Foi a primeira vez que a professora de artes Thaís de Andrades visitou o Palácio da Justiça. Ela destacou que isso amplia o conhecimento da história e da cultura do Rio Grande do Sul. Essa visita guiada, que até mesmo nós, assim, a maioria dos porto-alegrenses não sabem da possibilidade de visitar um museu como esse, é uma oportunidade bem rica, até para ampliar o repertório deles e saber um pouco mais, né, sobre a nossa história, a nossa cultura. A visita é gratuita. Para agendar, os grupos interessados devem mandar um e-mail para memorial@tjrs.jus.br. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.